Primeira leitura de hoje, São Paulo lembra aos cristãos que a nossa fé, ela se baseia em Cristo e Cristo ressuscitado. Cristo é Filho de Deus, do Deus vivo, que veio a este mundo, nos resgatou através da sua paixão e morte de cruz e chegou à glória da ressurreição. E porque Cristo ressuscitou como primícias, como o primeiro a nos resgatar, também todos nós ressuscitaremos. É a vida que permanece, assim chamada vida além túmulo. Então, com a nossa passagem aqui na terra, vamos para o céu, ou se não fizermos a opção por Deus, temos a terrível possibilidade, esta é uma realidade, de sermos réprobos na nossa caminhada e não estar diante de Deus. Então há essa possibilidade na vida além túmulo. Não retornaremos para viver novamente essa mesma vida. Com a ressurreição é a nossa vida elevada à plenitude, à sua plenitude, à condição máxima de filhos e filhas de Deus como membros dessa imensa família do Senhor. Por isso São Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé, não serviria para nada. Mas Cristo ressuscitou e aí fundamenta toda a nossa vida, toda a nossa história. Assim temos hoje dois mártires, o Papa São Cornélio e o Bispo São Cipriano. Cornélio, ele nasceu em Roma, depois como bispo, foi eleito Papa por praticamente unanimidade daqueles que ali estavam, exceto um, que também tinha se candidatado nesse caso como Papa, mas não recebeu nenhum voto a não ser o dele. Com o seu coração já voltado para essa realidade de querer ser Papa, Novaciano, ele se ordena, vamos colocar assim, bispo e se intitula Papa. Então, no mesmo período de Cornélio. A diferença entre os dois estava basicamente no seguinte, Cornélio, com um coração misericordioso de Deus, estava atento e concedia o perdão àqueles chamados cristãos lapsos. Quem eram os cristãos lapsos? Eram leigos, padres e até bispos, que chegaram a renunciar à fé diante do povo, ali das pessoas, do poder público, diante do sofrimento, do tamanho sofrimento, das torturas que eles estavam sofrendo, passando, por serem cristãos e não quererem prestar culto público ao imperador e aos deuses do imperador. Então, ao renunciarem à fé cristã, eles se tornavam assim chamados cristãos lapsos. Passado aquele momento, alguns deles entendiam que tinham feito um grande erro e um grande pecado. E alguns quiseram retornar à fé católica, mas Novaciano não aceitava tal tipo de arrependimento, e não perdoava. Cornélio, entendendo exatamente a fraqueza da pessoa humana diante da tortura, da dor ali, do sofrimento, e percebendo o arrependimento sincero e até a disposição, se for necessário, de morrer por Cristo, ele concedia o retorno e por isso o perdão desses cristãos lapsos. Diante também de tantas perseguições, o próprio Papa Cornélio foi exilado e depois também ali no exílio foi morto. Como Papa foi entre os anos de 251 e 253. Mas Cornélio sempre teve o auxílio de Cipriano, bispo de Cartago, ali também ele havia nascido e ali foi bispo, e sempre colaborou trazendo não só informações, mas palavras de alento a esse Papa que tanto precisava. E também de esclarecimento, tem vários escritos de Cipriano que nos ajudam a entender as razões
da misericórdia de Deus. E ele também, numa dessas perseguições, posterior a Cornélio, ele é também morto defendendo essa fé em Cristo Jesus. Essa mesma que São Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, vazia seria de conteúdo. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer, pelo contrário, Cristo ressuscitou. E é o sentido maior da nossa vida, da nossa existência. Assim, os mártires testemunham que vale a pena Cristo acima de qualquer realidade, que nós possamos cada vez mais abraçar com firmeza e coragem essa fé que recebemos de Cristo através de sua igreja.